Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bluesoft e eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie a sua conta. Aproveite o papo reto. Boa noite pessoal, sou o Renan, analista de negócio da parte tributária aqui da Bluesoft. Eu já falei um pouco desse assunto com vocês, só que eu vou voltar um pouco nessa parte para depois fazer em 5 partes sobre esse assunto do guia tributário, para ficar um pouco separado e não ficar um assunto muito extenso em um vídeo só. Tá? Então essa primeira parte, como eu já tinha falado antes, eu vou dar uma explicada nela novamente para depois dar continuidade, legal? Então, ok. Primeiro, antes de definir o que é direito tributário, a gente precisa entender o seguinte, que para acontecer o direito tributário, tem a existência do Estado. Para ocorrer a existência do Estado, ele precisa ter algumas atividades fins, certo? Para que ele realize essa atividade fim? Para ocorrer o bem comum e o desenvolvimento da nação. Legal. Só que para ele fazer essa atividade fim, ele precisa fazer algumas realizações, que é obter recursos, aplicar recursos e administrar o patrimônio. Legal. Então, a ideia do direito tributário surgiu porque o Estado precisa realizar o bem comum e o desenvolvimento da nação, tá? Realizando algumas intervenções, que é na educação, na economia, entre outras, tá? Fazendo algumas atividades fins. Só que para fazer a atividade fim, ele precisa obter o recurso, aplicar o recurso e administrar o patrimônio. Então, a obtenção de recurso é o que? São as receitas, tá? Tributos, taxas e tudo mais. Aplicar os recursos são as despesas públicas. Então, é o que? São os investimentos na educação, na saúde, os pagamentos de todo o funcionalismo público, tá? E também, através da obtenção de recursos, ele usa a parte para administrar o patrimônio. O que é? Manter toda a estrutura do governo, parlamento, as prefeituras, tudo que precisa para poder fazer a administração. Ok. Legal. Com a obtenção de recursos, ele existe, referente à receita das receitas públicas, tem a receita originária e a derivada. A receita originada, certo? Ela é obtida através das taxas e tarifas e taxas. Quando você pega um ônibus, tá? Quando você vai fazer algum serviço público que precisa de alguma missão, cartório, tudo isso são as taxas e tarifas. Então isso daí serve como uma receita. E ela é considerada a receita originária. Legal. Depois tem o outro tipo de receita que não é o governo vendendo um serviço. Ele é o quê? Cobrando algo das empresas e dos cidadãos sobre a riqueza da riqueza nossa ou da empresa, que é o chamado dos tributos. Então, através das operações realizadas, das movimentações realizadas, da riqueza que as empresas e a pessoa física adquire, ele tem as receitas derivadas. E o objeto principal do direito tributário é regulamentar essas receitas derivadas. Por quê? Imagine, se o governo vai tirar uma parte da riqueza da empresa e da pessoa física, o cidadão em comum, ele também precisa ter um regulamento. Então, por isso que foi criado o direito tributário. Então, o conceito principal do direito tributário é estabelecer as regras e as normas de como o governo vai poder cobrar os tributos sobre a empresa dos cidadãos. Essa é a ideia geral. Ok. Tá. Para o direito tributário ele ser independente, ele teve que ser autônomo, tá? Então, o direito tributário, antes, ele estava dentro do direito financeiro. Dentro do direito financeiro. Ok? Só que como ele ficou complexo, ele separou. E o direito financeiro, um pouco antes, ele também estava dentro do direito administrativo. E assim por diante, estava dentro do direito constitucional, e depois direito público. Então, o primeiro que teve a regulamentação foi o direito público. Depois o constitucional ficou complexo.
ficaram 2 direitos. Depois o administrativo saiu do constitucional. Daí o financeiro saiu do administrativo e o tributário, que estava dentro do financeiro, separou. Por quê? Porque o direito tributário, o ramo do direito tributário, ele conseguiu ser autônomo porque ele teve um objeto próprio. O que é o objeto próprio? Ele tem... o objeto próprio dele, o que ele vai fazer? Aquele conceito que eu falei, ele vai disciplinar como o Estado vai cobrar os tributos. Então esse é o objeto. Ok. Ele tem os princípios próprios. Se o governo vai cobrar os tributos, ele precisa criá-los. Para poder criar, tem os princípios. Então, essa é uma das regras. E tem institutos próprios. Legal. Tem o objeto, tem os princípios para poder criar, só que quem vai regular? Quem que vai criar, aprovar, discutir e depois cobrar? Então, são os institutos próprios. Então, tendo essas 3 características, o direito tributário conseguiu se desvincular do financeiro, que por si só os outros foram se desvinculando do direito público conforme eles foram ficando complexos. Legal? E isso daqui aconteceu já faz um tempo, foi na Constituição de 46, tá? Daí saiu o Código Tributário Nacional com a Lei 5.172. Daí foi instituído o direito tributário. Então essa autonomia, ele ficou autônomo com o ramo de direito, com as 3 características principais, e a codificação foi através da Lei 5.172. Aqui na competência tributária, então o direito, ele regula a criação dos tributos, ok? Então os tributos, ele tem 3 competências tributárias. O pessoal usa muito assim, tem imposto ICMS, tem imposto IPI. Aí ele fala, mas o imposto IPI é competência da União, competência estadual, competência municipal. Então imagina assim, como os tributos são criados, tem a competência dele. Quem é o responsável por criar, regulamentar, modificar, etc. e tal. Então tem a competência tributária. Então são separadas em 3. Então, pela União, pelos estados e Distrito Federal e pelos municípios. Aí eu até coloquei alguns exemplos aqui. O da União tem o I, que é o Imposto de Importação. Então é um tributo federal. A federação que controla ele. Os estados não podem ir lá e ficar fazendo alterações. O ICMS, que o estadual é o mais conhecido, mas tem o IPVA, o ITCMD e algumas contribuições e taxas que os estados criam. E o do município, o Distrito Federal, também, que é o mais conhecido, é o ISS. Então, tem essas competências para como que vai regular, ok? E nenhum pode interferir no outro. Legal. E, para a criação dos tributos, tem que seguir os princípios. São vários, tá? São vários princípios. Se na criação de tributos fugir de cada um, aquele tributo que foi criado, ele fica inconstitucional. Então na hora da criação, por isso que fala, o imposto virou inconstitucional, aquela norma virou inconstitucional. Por quê? Não atendeu algum princípio. Então isso daqui é bem usado. Eu coloquei os 3 mais conhecidos, tá? Que é da legalidade tributária. Que é? Ele vai cobrar um tributo sem ter lei estabelecida. Não pode, tá? Da anterioridade da lei. Criei um tributo, eu vou cobrar de você desde janeiro de 2015. Não pode. Se criou agora, mudou agora, tem que ter um prazo para poder fazer essa cobrança. E da isonomia. Então, assim, eu vou criar um tributo, mas eu não vou criar ele para o Ismael e a Gleice não vai pagar. Então, a criação, ela é para todos. Entendeu? Não beneficia nenhum nem outro. É o princípio da isonomia. Esse documento aqui depois pode ficar disponível, que daí clicando naquele link, esse azulzinho, aí tem todos eles, tá? E, legal, como essa primeira parte deu uma resumida, tá? Porque aí depois eu vou falar um pouco dos tributos, os tipos de tributos, alguns exemplos deles, e nas outras partes eu vou falar mais da forma de tributação e por aí vai. Mas a ideia do direito tributário é esse. Só resumindo, ele teve essa autonomia, saiu do direito financeiro, e a principal, e ele é usado para disciplinar a cobrança dos tributos para os cidadãos e empresa, e esses tributos é usado como receita derivada, que é a obtenção de recursos para o governo aplicar, e fazer o desenvolvimento bem comum e o desenvolvimento nacional. Ele precisa dessa renda. Então o direito tributário serve para isso. Tem alguma dúvida?
Pelo menos essa parte. Não? Bom, se vocês tiverem depois, que os publicar, pode colocar embaixo. Eu respondo e vai ter outras partes aí, a gente vai conversando. Legal? Então, tá aí.